Podemos, professor? Só um minuto para iniciar. Gravando. Quero agradecer imensamente aqui a banca por iniciarmos essa nossa defesa de dissertação da Maria de Fátima Lúcia Carvalho, Solução de Conflitos e Violência Doméstica, uma análise da experiência do Judiciário em João Pessoa, Paraíba. Eu fico muito honrado em receber aqui o professor Rogério, professor Tiago, professora Íris, que eu tenho certeza que vão contribuir muito com esse momento da dissertação. A Lúcia, né? Ela foi muito dedicada ao longo de todo esse processo e a gente está muito ansioso mesmo para receber as considerações, para que a gente possa avançar ainda mais no desenvolvimento das reflexões aqui depois do mestrado, né? Então, eu quero agradecer imensamente a banca e passar aqui a palavra à Lúcia, que vai fazer a sua exposição. Cumprimentar a todos, agradecer antecipadamente todo o carinho do professor e meu orientador Felipe Assensi e demais integrantes da banca. Também agradecer a Leânia, todo esse empenho e toda a dedicação sempre que precisei e fui acolhida. Nós fizemos um estudo sobre a solução de conflitos e violência doméstica, uma análise da experiência do judiciário em João Pessoa. Antes de mais nada, eu sou juíza da Quinta Vara de Família na capital e já fui juíza substituta da Vara de Violência Doméstica. Então, de toda forma, venho nesse trabalho e nesse estudo há bastante tempo. O estudo aborda um dos temas mais relevantes da atualidade, a violência contra a mulher e os mecanismos institucionais de resolução de conflitos. Esse estudo também analisa a atuação do judiciário e das instituições de proteção na Paraíba, que é o meu estado, destacando os desafios e avanços na implementação da Lei Maria da Penha, que foi o marco mais importante no combate à violência doméstica desde 2006. A dissertação se estrutura em uma revisão bibliográfica e documental, aliada a uma abordagem empírica, para avaliar o funcionamento das delegacias especializadas no atendimento à mulher, as DEANs, e das varas de violência doméstica. Quando começamos o estudo, era apenas uma vara aqui, em João Pessoa. Hoje, já temos duas varas, tanto aqui como em Campina Grande, instaladas em dezembro de 2024. Então, o estudo parte do reconhecimento de que a violência doméstica é um fenômeno estrutural. E aqui eu faço uma digressão sobre o início de tudo desde o século XIX. Esse fenômeno estrutural é persistente na sociedade brasileira, necessitando de uma resposta coordenada entre os diversos atores do sistema de justiça. Então, foram analisados os mecanismos de solução de conflito, a eficiência das medidas protetivas de urgência e os desafios enfrentados pelas instituições na garantia da segurança e dos direitos das vítimas. A violência contra a mulher, como já disse, é um fenômeno complexo, com raízes históricas, psicológicas e sociais. O estudo foca na violência de gênero e doméstica, abordando suas diferentes manifestações e impactos na sociedade. O estudo também verificou que não há classe social para que ocorra a violência doméstica. Ela está presente em todas as classes sociais. Claro que, quanto mais a mulher é vulnerável, mais ela está sujeita à violência doméstica.
A reação humana à violência pode se manifestar de diversas formas, incluindo traumas psicológicos e problemas de saúde mental. Daí a necessidade de uma rede de proteção envolvendo também os órgãos de saúde. A violência contra a mulher se apresenta de várias formas, como eu já disse. É física, é psicológica, é patrimonial ou econômica e também é sexual. O panorama histórico das lutas femininas mostra uma evolução das conquistas das mulheres desde o século XIX até os dias atuais, passando por mudanças sociais e legais. Diferentes correntes do feminismo contribuíram para essa transformação. Uma abordagem multidisciplinar é essencial para compreender e combater a violência doméstica e de gênero, exigindo uma resposta integrada de diversos setores da sociedade. E aqui o estudo fez uma digressão a partir do século XIX, mostrando que o movimento sufragista teve origem no final do século XIX e início do século XX, com forte impacto no Brasil. O direito ao voto feminino foi conquistado por meio da luta de diversas organizações feministas. E aqui eu pontuei o nome de algumas mulheres, o estudo que nós fizemos pontuou o nome de algumas mulheres extremamente importantes. E também achei por bem colocar algumas datas que são como marcos, como a fundação do Partido Republicano Feminino em 1910, o direito ao voto, também o surgimento da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1922 e, basicamente, a regulamentação do voto feminino em 1934. E aí as conquistas foram acontecendo, tais como a liberdade sexual e questões familiares com a chegada da pílula anticoncepcional, que impulsionou a liberdade sexual, e também a lei do divórcio, que é de 1977, que surgiu exatamente para resolver uma série de questões que nós sabemos que a lei ela vem após o fato social. Então, as pessoas se separavam e não podiam desfazer o vínculo e casar novamente. E a lei do divórcio, ela veio exatamente para isso. Então, dentre esses avanços todos, nós chegamos ao ano de 2006 com a Lei Maria da Penha, que foi um marco legal no combate à violência doméstica, criando mecanismos de prevenção e enfrentamento a essa violência. Além disso, com o surgimento da lei, surgiram as delegacias especializadas, que são chamadas as DEANs, que desempenham um papel fundamental no atendimento às vítimas e no combate à impunidade. Com elas também vieram os ministérios públicos, que são diretamente ligados às varas de violência, às varas de combate à violência doméstica, e formou-se, assim, uma cadeia de redes de proteção para o enfrentamento dessa violência. O estudo faz um diagnóstico da violência contra a mulher em João Pessoa, analisando o fluxo de solução de conflitos através de instituições governamentais e não governamentais. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e quantitativa, combinando análise documental e estatística, combinando análise documental e estatística. Foram examinados dados oficiais de delegacias, de tribunais e de órgãos especializados, além de revisões bibliográficas. A metodologia da pesquisa incluiu
a análise de boletins de ocorrência, de sentenças judiciais e de relatórios institucionais, permitindo a construção de um panorama detalhado sobre a resposta do judiciário aos casos de violência doméstica em João Pessoa. O levantamento de dados foi realizado com base em registro das delegacias especializadas. Nós visitamos as duas delegacias e colhemos dados especialmente do ano de 2022, que é o recorte da pesquisa. Analisamos também os dados do Tribunal de Justiça, através do CNJ, para verificar a evolução dos casos, o tempo médio de tramitação do processo e a eficácia das medidas adotadas. Além disso, entrevistas com profissionais do sistema de justiça forneceram uma visão aprofundada dos desafios enfrentados no atendimento às vítimas da violência e também a execução das sentenças. Na verdade, verificar a aplicação da lei, se surte efeito, se não surte efeito. Mesmo assim, nós temos uma estatística de violência no Brasil e na Paraíba muito grande ainda. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam um aumento dos casos de feminicídio e estupro nos últimos anos. Aqui nós temos feminicídios, 1.319 vítimas em 2020 e 2021, houve um declínio, e os estupros, 56.098, um aumento de 3,7%. Porém, no período da pandemia que nós analisamos, aliás, que o Fórum analisou, e nós colhemos esses dados de março de 2020 a dezembro de 2021, 2.451 feminicídios e 100.398 casos de estupro. Então, nós verificamos que quase 30% das mulheres sofreram violência em 2022, no ano que nós estudamos. Cenário de insegurança e violência letal aumentou em 2022. E por que aconteceu isso? Devido à pandemia, os mecanismos, os órgãos tiveram muita dificuldade de atender as mulheres. Em contrapartida, elas ficaram expostas à violência porque mais próximas dos agressores na questão do confinamento. E isso foi um dos maiores problemas enfrentados na pandemia. O próprio Atlas da Violência destaca exatamente esse aumento no período pandêmico. Então, assim, com a Lei Maria da Penha e todos esses mecanismos, houve avanços muito consideráveis. Quais são esses avanços? Por exemplo, as medidas protetivas de urgência são dispositivos essenciais para conter a violência doméstica. A rede de atendimento às vítimas inclui delegacias, juizados, centros de referência e ONGs. Aqui em João Pessoa, nós temos especificamente a Patrulha Maria da Penha, onde a mulher que tem a medida protetiva, ela também tem um dispositivo que ela pode acionar imediatamente essa patrulha se o agressor a procurar. Então, esse programa integrado de Patrulha Maria da Penha se destaca como uma iniciativa multiprofissional, que presta suporte às vítimas e ajuda a prevenir novos casos de violência. Não, a patrulha não é somente com policiais, mulheres, é também com assistentes sociais, com psicólogas, porque em alguns momentos
em que a patrulha ela é acionada, ela tem necessidade de retirar a mulher daquela casa e levar para uma casa-abrigo. E essa mulher passa também a ter esse atendimento psicológico. Os resultados revelam um aumento significativo no número de registros de violência doméstica, evidenciando a importância das delegacias especializadas no atendimento a esse tipo, de demanda. Ocorre que as pessoas dizem, está havendo mais violência. No entanto, não é propriamente isso. O que está havendo é a procura maior. As mulheres mais conscientes procuram mais os órgãos de proteção e aí denunciam mais. Mesmo assim, ainda há uma grande subnotificação. Mesmo assim. Além disso, a pesquisa constatou que muitas vítimas ainda enfrentam dificuldades no acesso à justiça, seja por questões financeiras, falta de conhecimento sobre seus direitos ou medo de represálias. Apesar dos avanços na aplicação da Lei Maria da Penha, ainda há desafios na efetivação das políticas públicas, principalmente na integração entre os órgãos do sistema de justiça e na ampliação da rede de proteção às vítimas. Porque o que o Poder Judiciário faz é a repressão, juntamente com a polícia. Mas tem que haver um enfoque preventivo e colaborativo para que exatamente evite que a mulher seja e continue sendo agredida. Então, por isso, essa rede de proteção precisa ser grande e ter efetividade. Então, a gente verifica, e no estudo, é, nós verificamos o impacto das medidas protetivas, e que, embora sua concessão tenha aumentado, a fiscalização de seu cumprimento ainda tem falhas, apresenta falhas, levando à reincidência de casos de violência. Por exemplo, nós constatamos que o mesmo réu tem 3 processos de violência doméstica contra 3 mulheres diferentes. Então, ele é um potencial agressor de mulheres, seja com quem ele esteja. Então, é preciso um mecanismo para que isso seja coibido. Outro achado relevante do estudo diz respeito ao impacto dessas medidas, porque a pesquisa sugere a necessidade de um monitoramento mais rigoroso e de investimentos em tecnologia para agilizar a comunicação entre vítimas e órgãos de segurança. Nós constatamos que, às vezes, uma mulher ela pede uma medida protetiva. E aí, nesse meio termo da concessão da medida, ela é agredida de uma forma mais violenta por aquele mesmo homem. E eu coloquei uma série de gráficos, já mostrando aqui do nosso estudo, de nossa pesquisa, da Patrulha Maria da Penha, das mulheres atendidas, dos tipos de delitos, tudo isso com base nas informações da Secretaria de Segurança e Defesa Social. Mostro aqui o número de inquéritos abertos, mostro também os inquéritos abertos por representação, em flagrante e com termo circunstanciado. Nós temos aqui e as naturezas, ou a natureza dos crimes, que vai de estupro, ameaça, lesão, vias de fato, até a perseguição e descumprimento da medida protetiva. Fiz aqui um quadro das delegacias especializadas, a tipificação dos crimes de acordo com o Tribunal de Justiça da Paraíba e a evolução dos processos aqui no ano de 2022, que é o nosso estudo. O estudo constatou
que a rede de atendimento às mulheres em situação de violência inclui serviços especializados e não especializados, essenciais para a assistência e proteção das vidas. Alguns dos principais pontos de apoio são hospitais regionais, unidades de saúde, centros de referência de assistência social, delegacia da mulher, Ministério Público, Defensoria Pública, ONGs, além do Poder Judiciário. O estudo constatou que, apesar das dificuldades, todos esses órgãos trabalham com muito afinco para atender as mulheres, tanto os governamentais quanto os não governamentais. E o estudo também destacou que, na questão da saúde, há um grande envolvimento da Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria Estadual. Até porque toda mulher que é vítima de violência e que procura o serviço de saúde é também notificada à delegacia de atendimento à mulher. Isso é extremamente importante para o fato de diminuir aquelas estatísticas de subnotificação. Então, a dissertação destaca a necessidade de aprimorar as estratégias de enfrentamento à violência doméstica com um enfoque maior na prevenção e na assistência integral às vítimas. A ampliação do diálogo entre os órgãos de segurança pública, assistência social e o judiciário é essencial para garantir uma resposta mais eficaz aos casos de violência contra a mulher. Além disso, o estudo sugere a implementação de políticas mais robustas de capacitação para os profissionais da área e o fortalecimento das redes de apoio às vítimas, contribuindo para a redução dos índices de violência e a promoção da equidade de gênero. Dentre as recomendações propostas, destaca-se a necessidade de fortalecer os programas de acompanhamento das vítimas, aprimorar a formação dos profissionais envolvidos no atendimento e incentivar campanhas educativas sobre o combate à violência doméstica. O estudo constatou que não basta o agressor ser punido, condenado e cumprir a pena, e a mulher voltar para casa ou até para um outro lugar. Até porque essa mulher fica marcada pela violência e ela tem sérios problemas psicológicos e de relacionamento. Então, há uma necessidade de um acompanhamento pós-processo para que ela retome a sua vida. Junto isso, se ela não tem uma capacidade financeira mínima, é também preciso que os órgãos a incluam em programas de capacitação de renda para que ela possa prover seu próprio sustento. Também o estudo enfatiza a importância de medidas que garantam mais celeridade processual, evitando que as vítimas fiquem desprotegidas por longos períodos. E aqui eu abro um parênteses, já por determinação do CNJ, a Paraíba teve que criar outras varas de violência doméstica. Em João Pessoa havia uma, foi criada uma outra instalada. Campina Grande foi criada uma outra vara, que também só havia uma, e instalada, exatamente para evitar que esses processos sejam morosos. Até porque as penas ainda são bastante brandas. Então, se os processos demoram, tendem a prescrever. Então, esta dissertação se propõe, portanto, a contribuir com o debate acadêmico e institucional sobre o aperfeiçoamento das políticas de enfrentamento à violência de gênero, bem como a oferecer subsídios para a criação de estratégias mais eficazes na solução de conflitos envolvendo
mulheres em situação de vulnerabilidade. Com base nas evidências levantadas, espera-se que o estudo possa fomentar ações mais efetivas na garantia dos direitos das mulheres e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Os desafios identificados incluem lacunas na coordenação entre instituições, necessidade de capacitação de profissionais e alto índice de subnotificação dos casos. A morosidade judicial também se apresenta como um obstáculo para a obtenção da justiça pelas vítimas. A violência doméstica, como sabemos, é um problema estrutural e requer um esforço conjunto da sociedade e das autoridades para promover a igualdade de gênero. Segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero, 48% das mulheres brasileiras relataram já ter sofrido algum tipo de violência, embora 30% apenas reconheça a situação como violência. Então, o próprio mapa da violência mostra essa disparidade. A pandemia de Covid-19 agravou a situação, resultando no aumento de agressões contra mulheres. E a conclusão desse estudo aponta para a complexidade da violência doméstica no Brasil, especialmente na Paraíba. Soluções possíveis incluem a ampliação da conscientização, investimento em educação e fortalecimento de políticas públicas, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária. Um dado recente, e que eu quero fazer apenas um recorte, mas não é propriamente da pesquisa, porque eu pesquisei apenas sobre mulheres, o Supremo Tribunal Federal, semana passada, determinou a inclusão de casais homossexuais homens na proteção da Lei Maria da Penha e também de homens trans. Muito obrigada. Muito obrigado, Lúcia. Parabéns pela sua exposição. Quero aqui já registrar, né, que foi uma grande felicidade estar contigo nesse processo e testemunhar toda a sua dedicação e comprometimento. Então, muito obrigado. Então, agora nós vamos passar para a arguição. Vou sugerir da Lúcia descompartilhar o slide. E nós vamos fazer a arguição começando pelo nosso convidado externo, professor Rogério Borba, e depois vamos para os nossos convidados internos, professora Iris, professor Tiago, e a gente pode até ver quem gostaria de iniciar. Estamos abertos aí a sugestões. Então vamos iniciar agora pelo professor Rogério Borba. Quero agradecer imensamente, professor Rogério, pela disponibilidade, pelo comprometimento estar aqui conosco. A gente sabe que o professor Rogério tem tanto uma grande formação, experiência na área do direito e na área da sociologia. E aí o fato dele estar aqui conosco, contribuindo nesse momento de defesa, nos causa muita admiração e muita gratidão mesmo. Então, com a palavra, o professor Rogério. Bom dia a todas e todos. Primeiro, quero agradecer o convite feito pelo meu amigo Felipe Assensi. Deixa eu perguntar, Maria de Fátima, você prefere ser chamada Maria de Fátima, Maria, Fátima, Lúcia? Como é que você chama? Lúcia, professor, pode me chamar Lúcia. de Lúcia, como todos me Lúcia. chamam. Lúcia, tá ótimo. Bom, deixa eu cumprimentar, né? Já cumprimentei o Felipe, cumprimentar a professora Iris, professor Tiago, a Lúcia. É um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz em ler a tua dissertação, porque é um trabalho muito bom mesmo. Eu sabia que você trabalhava de alguma forma, e engraçado, depois de orientar alguns juízes, a gente começa a ver perspectiva, né? Quando o magistrado escreve, tem uma perspectiva um pouco diferente. Eu tenho um amigo de faculdade que ele agora está terminando o doutorado, estou orientando, e aí o estilo de escrita, eu falei, cara, eu estou achando que é juízo. Aí, depois que eu fui ver e tal, aí realmente, né, mas gostei muito do seu trabalho, te parabenizo duplamente. Primeiro,
Obrigada. Pela escolha da Ambra, porque agora no Comped, em novembro, recebemos alguns alunos, alguns professores lá, né, no Comped, então um programa que tem se consolidado, muito legal, né? Segundo, eu gostei muito do seu trabalho. Então, o que eu vou fazer colocações aqui é para esse trabalho ser efetivamente publicado. Estou antecipando aqui uma opinião pessoal, depois o Felipe vai puxar minha orelha e falar, a deliberação é depois, tal, mas eu gostei muito, mas o que eu vou falar aqui é para melhorar, porque ele realmente está muito bacana. Então vamos lá. Olha, Primeira questão do voto feminino, você até fez, mas eu pediria para você destacar no trabalho que do lapso entre a liberação do voto feminino e a efetivação do voto feminino, né? Teve um lapso temporal grande, e isso, não, além do advogado em mim, o sociólogo, né? Estou terminando a graduação em sociologia, né, para ficar coerente com o Felipe, né? Falei, poxa, né? É importante dar uma destacada maior nisso, né? Você sinaliza o trabalho, né, mas eu acho que é importante. Adorei a sua metodologia, não podia esperar menos, sendo orientada pelo Felipe, você definiu bem, né, o espaço em que você estava mensurando, você pegou dados oficiais, você fez uma leitura muito boa, a parte metodológica, gostei muito. Tá? Eu estou no celular porque a internet do prédio caiu. Eu tive que fazer a troca aqui, então eventualmente vão entrar algumas ligações de clientes, mas a gente vai resolver. Com relação às referências, com relação às referências, eu tenho duas considerações. A primeira é que existe uma coisa acadêmica, né, uma tradição de citar o orientador. E você tem um artigo com ele, bacana, tal, mas o Felipe tem mais trabalhos na questão de solução de conflitos, da metodologia de solução de conflitos, né? Então, como o mestrado em solução de conflitos, e você fala de solução de conflitos doméstico, é interessante que você, nas suas referências, você amplie só um pouquinho, né? Porque você fala de violência, judiciário e instituições, metodologia, resultados. E aí é uma sugestão, junto com a questão das referências, que você, nessa parte do judiciário, você colocasse, né, subcapítulo, não precisa criar um capítulo para isso, né? Porque o seu capítulo 3 é Judiciário e Instituições Jurídicas. É interessante, tanto para a coerência do programa, quanto para o seu trabalho em si, que você coloque um campo explicando, né, a questão desses meios de solução. Por quê? Porque é uma obra de referência, você ocupa uma posição de destaque dentro desse processo, você é uma protagonista desse combate em razão da posição que você ocupa. Então, essa obra, não só pela qualidade, mas também pela sua posição, ela vai ter um alcance muito grande. Então, é interessante que você faça uma explicação também do processo em si. Então, seria muito salutar que você, nesse capítulo 3, você incluísse um tópico explicando, né, como funciona, o que são as soluções, né, para essa dupla função, para a coerência junto ao programa e também para os seus futuros leitores, para você fazer um trabalho mais completo de apresentação, não só do tema, mas do sistema em si. Tá? E aí o Felipe tem uma série de trabalhos nesse sentido, né? E além disso, os artigos que você usa, né, nem todos são tão atuais, né? Você tem o mérito de não só ter uma leitura manualesca do assunto, mas trazer artigos, mas eu te sugiro buscar alguma coisa a mais, né, um pouco mais atual, que eu entendi que você fez essa leitura dentro do escopo, né, da realidade da Paraíba, mas tenta dar uma ampliada, né, buscar algumas coisas a mais de fora, né? A FGV tem materiais muito interessantes, São Paulo, a USP tem pesquisas muito interessantes, então isso é fundamental para engrandecer o seu trabalho. Bom,
É, Ótimo. curioso, porque você foi falando, e tem a questão, né? Você aponta algumas coisas, né? Do aumento da estrutura. E aí na perspectiva da advocacia, eu tenho um escritório de advocacia no Rio, eu não sou criminalista, mas eu tenho uma sócia da área criminal, e vários outros professores de direito penal já me sinalizaram, né? Um especificamente que é colega do Felipe lá no mestrado da Católica de Petrópolis, que é o Santoro, Antônio Santoro, e ele falou: olha, que interessante, depois eu vi isso no escritório, que a advocacia referente à violência doméstica abriu um campo muito grande para a advocacia de mulheres. Por quê? Pelo menos aqui no Rio, quando você tem a violência, né, contra a mulher e um homem defendendo o homem, eles falam que é quase que uma pré-condenação. Isso é uma percepção da advocacia. Então, gerou uma abertura de campo para a advocacia feminina na área criminal muito interessante, que foi, durante a pandemia, você sinaliza, né, esse período pandêmico, talvez um assunto que tenha mantido, né, a renda contínua dos escritórios de advocacia. Então, só um comentário, né, dentro dessas percepções, que não é da sua realidade, é da minha, mas é importante você ter isso, né, sinalizado. E aí você fala da mudança de paradigma, né? A mudança de paradigma jurídica, ok, né, gera uma mudança, inclusive de percepção ou de compreensão, né, onde a palavra da mulher presume-se que ela fala a verdade, e aí já tem um contramovimento de mulheres que não respeitam essa história e fazem, inclusive, denúncias falsas. Há isso, pelo menos aqui no Rio, há muito disso, né? Eu sei que não foi o foco do seu trabalho, mas seria interessante sinalizar, falando: olha, aqui o trabalho parte do pressuposto de que as afirmações das mulheres são verdadeiras. Não estamos aqui tratando de quando há denúncias falsas, que infelizmente acontecem. Não sei o percentual daí, estou falando de uma realidade aqui do Rio de Janeiro, mas é importante, porque quando você fala da violência como um todo, existem também as falsas comunicações, né? Então é importante fazer a ressalva dizendo: olha, não é o meu objeto, tá? Aqui eu estou partindo do pressuposto dos mecanismos de quando a denúncia é verdadeira, tá bom? Mas também, né, ficou. E aí não é o seu trabalho que vai resolver isso, mas além dessa mudança de paradigma, tem que ter uma mudança de conscientização. E aí aí eu vou especificamente para a sua conclusão, né? Gostei do trabalho, mas a conclusão tem 2 páginas. Eu achei a conclusão tímida. Eu estava procurando, cadê a Lúcia? Cadê? Olhei a conclusão, falei: estou vendo a Lúcia aqui. Eu estou vendo uma pesquisa maravilhosa, né? Uma apresentação de uma experiência incrível, né? De uma profissional competente, mas a dissertação é sua, o teu nome está lá na capa, né? Eu falei: poxa, a Lúcia escreveu, ela fez a pesquisa, mas cadê a opinião dela? Cadê essa mulher aqui, meu Deus? Não achei. A conclusão é para você falar: olha só, de tudo que eu pesquisei, o que eu concluí? E aí, na tua apresentação, está gravado, graças a Deus, você vai pegar, vai degravar tudo isso e vai sistematizar na conclusão. Porque você me apresentou a conclusão, nos apresentou a conclusão aqui, com fundamentos. Só que você não escreveu. Eu acho que ela quis fazer Ok. surpresa, Felipe. Eu acho que ela quis fazer suspense e falou assim: não, 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 vou esconder a conclusão para a apresentação, né? E aí você fala, né, a conclusão é muito tímida. E você fala assim: eu quero contribuir para o debate. Não, você também está apresentando soluções. A sua contribuição para o debate são soluções a partir da sua perspectiva, a partir da sua lente. Então, você, na sua posição, você tem que falar: olha, e aí na conclusão você fala: ocupa o cargo de magistrado numa vara de violência doméstica. Então, assim, aí você tem que sinalizar: olha, tem a percepção, e você sinaliza rápido. Você fala assim, pum, bota um parágrafo. Tem a questão da subnotificação, que a sua percepção é de que há uma subnotificação. Isso tem que estar na conclusão. E você explicando por quê. Porque, olha, na percepção sempre existiu, porque havia os profissionais que atuam, sempre tiveram o mesmo volume de trabalho, mas agora começou a chegar mais. Isso é na conclusão. Uma comparação,
né? Interessante, aí tem que ser rápido mesmo, né? Você pega os dados do Brasil e Paraíba e falando, olha, aqui tem mais violência, tem menos violência, porque a cultura nordestina, especificamente a paraibana, é de maior machismo, é de menor. Qual o impacto das medidas protetivas? As percepções, né? E aí, já me encaminhando aqui para o encerramento, você usou a expressão fortalecimentos e incentivos. Quais são eles? Essa é a sua experiência, é a conclusão. O que a Lúcia está dizendo? Eu, Lúcia, mestranda, futura mestra, magistrada, na pesquisa que eu realizei, estou dizendo que tem que incentivar isso, 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 por causa daquilo, aquilo outro. Tem que incentivar assim, assim, por causa daquilo do quê? E Tá aí você fala duplicando aqui. desse jeito. Oi? Não, não estou ouvindo. Uhum. E aí, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do Rio. Aqui no Rio, toda empresa, a empresa prestadora de serviços para a administração pública, existe uma lei que coloca, que pontua essa empresa e, em alguns casos, obriga a empresa a preferencialmente contratar mulheres vítimas de violência doméstica. É uma experiência. Aí você fala, poxa, pesquisei aqui, achei essa experiência do Rio, né, no meu estudo, porque o estudo, veja, o teu campo de estudo é a Paraíba, mas a fonte é É, nacional, internacional. Você vai pegar experiências. Essa é uma experiência que eu conheço porque eu trabalho aqui com direito administrativo. Então, empresas, né, que eu presto serviço, contrato, e aí cai num outro problema que você também falou, que é a da qualificação. Qualificar essas mulheres na conclusão. Por quê? Porque essas mulheres, elas são fragilizadas, elas saem de casa, elas perdem a violência patrimonial, que você falou. E aí, como é que eu recoloco no trabalho se muitas vezes esses companheiros praticam uma violência patrimonial e elas são subqualificadas pela condição que elas estavam? Precisamos qualificar essas mulheres para que elas entrem no mercado de trabalho. Isso é na conclusão. Você falou aqui. Eu sugiro pegar o vídeo, anexar no final, botar a conclusão e aí está resolvido. Mas tem que fazer essa construção. E aí, Lúcia, fazendo isso, eu vou à Paraíba no lançamento do teu livro. que bom, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Mas entendeu o que eu estou te colocando? Porque assim, Entendi perfeitamente. Eu entendi perfeitamente. Eu posso falar já agora, professor Felipe, em relação ao que ele disse? Professor Rogério, fica à vontade, se ela puder, vamos lá, vamos mais conversar. Não, eu anotei e já gravei uma série do que o senhor me disse aqui, eu estou perfeitamente de acordo que eu preciso melhorar, mas eu vou lhe confessar o pecado. Pelo fato de ser juíza, eu não quis dizer que era juíza. Entendeu? Eu me coloco aqui como aluna, e aí mas, ora, minha experiência nisso, eu fui anos e anos substituta da vara da violência doméstica, hoje eu sou juíza de família, e aí, a propósito de um dado que o senhor colocou aqui, que é essa questão, se as mulheres estão falando a verdade ou não, que não é o campo da minha pesquisa, mas na vara de família algumas vezes se percebe que as mulheres se utilizam da medida protetiva para afastar os filhos do pai. E aí, para ele não poder ir buscar o filho, para ele não chegar perto dela. E a Aí tem gente tem alienação. entendeu? E isso a gente detecta nas varas de família com muita facilidade, entendeu? Não há nenhum tipo de violência, mas ela vai e requer uma medida protetiva. Às vezes é uma discussão boa pelo celular, porque aí ela acaba afastando. Aí eu vou ter que dizer a ela que a medida protetiva é em relação a ela e não em relação à criança, e que o pai tem todo o direito de ter o tempo dele com o filho, entendeu? Mas Mas isso entendeu que essa é uma ocorre. experiência sua, é uma experiência que tem que estar no trabalho, que você tem que colocar na conclusão como sendo algo. E assim, eu já vi
o sujeito ter vergonha de dizer que era parlamentar. Agora, dizer que tem vergonha de juiz, estou brincando aqui. Não, Mas, eu mas eu achei que entendi. aqui eu sou só aluna, entendeu? Mas eu tenho Sim, 33 anos de magistratura, só para o senhor ter uma ideia. caramba, É é muito ano. tempo. Já está quase desembargadora, né? Estou concorrendo já, e o meu mestrado também é para isso. O meu É, professor sabe, Leânia sabe, que a gente pontua com o mestrado e é sim, também para isso. sim. Mas eu já estou me preparando para entrar no doutorado, viu? Já com essa mesma É isso. dinâmica de trabalho, eu quero seguir. Mas eu gostei muito de suas colocações, as experiências são importantíssimas, e a troca principalmente. E vou Verdade. adotá-las, todas elas, não tenha nenhuma dúvida. Maravilha, não, é isso. E aí, a sua dissertação publicando também é ponto, né? É, Você indo também para é o ponto. doutorado, ouvi dizer que a Ambra estava pensando no doutorado, tá? Conta não, que Já ainda é saiu segredo. ontem, já foi noticiado aí Ah, já ontem. foi? Então, eu tô Sim, marido todo traído mundo. aqui, porque ninguém me avisou, acredita? Hoje estava aí nos grupos já, Vou muitos salvar, que esse surpreendidos e Felipe não me tudo. contou. Terrível. Mas, Lúcia, então as minhas contribuições são essas. Meus parabéns. Tá? Muito obrigada. Depois faz essas modificações, conversa com o seu orientador, que assim, adorei teu trabalho, mas o trabalho, pensa o seguinte, ele não é só para o direito, porque justamente pelo fato de você ser magistrada e ser um trabalho de um alcance fundamental, você faz uma coisa interessante que você consegue ultrapassar um pouquinho o juridiquês e chegar numa linguagem que muitas pessoas que não são do direito vão procurar ler, vão entender o sistema. Então, e a contribuição, você está no mestrado porque você está se qualificando, né? E temos no papel, né, de docentes, de estudantes, uma... Não, não vem. Só. Aberto. Desculpa, estou aqui no escritório. Então, nós temos um papel, enquanto mestrandos, educadores, estudantes, de qualificar as pessoas, né? E a tua dissertação, quando virar livro, ela vai ultrapassar o limite do direito e essas mulheres vão ver como funciona, vão ver percepções. Isso é fundamental. Então, assim, parabéns, tá? E fico as minhas considerações. Agradeço mais uma vez o convite aqui, né, do professor Felipe. É uma honra estar com a professora Ex, professor Tiago. E vamos embora. Lúcia, muito obrigado aí pelo teu trabalho. Adorei a leitura, tá bom? Muito Felipe, obrigada também por todas devolvo a as palavra. palavras. Obrigado. Eu vou passar para a Lúcia. Eu não sei se ficou algum comentário não contemplado, mas fica à vontade, Lúcia, para responder o professor Rogério. Já essas colocações eu já fiz e também anotei uma série de coisas que ele disse aqui. Acho que com isso já é o suficiente. Excelente. Bom, agora vamos ao professor Tiago, à professora Iris. Podemos ir. Um dos dois gostaria de. Como eu vou deixar o professor Tiago escolher. Professora Iris, por favor, eu adoro escutá-la. A palavra é Querido. sua. Bom, Beleza. então, Professora Iris, primeiramente, obrigado, tá? Muito obrigado pela sua imagina, disponibilidade e professor generosidade de estar Felipe. aqui contribuindo de coração. Imagina a gente que agradece a oportunidade, né, e a confiança que vocês depositam na gente em avaliar, né, os mestrandos. Então, a gratidão é minha. Bom, obrigada, professor Tiago. Eu também gosto muito de ouvi-lo. E, bom, enfim, eu vou confessar que já tinha falado, né, para Fátima antes e pro professor Felipe, que eu tinha gostado muito do trabalho dela até o ponto em que a gente tinha chegado, né, na banca de qualificação. E na época eu me convidei para a banca final, né? E aqui estamos. Então, gostei bastante.
né? Eu gostaria de dar os parabéns ao professor Felipe e à mestranda pelo trabalho que foi desenvolvido. E assim, em relação aos aspectos formais, eu notei assim que existe um cuidado da mestranda em relação a questões envolvendo a parte de formatação, o português, ela escreve muito bem, como o professor Rogério falou, né? Ela escreve de forma clara e ela acaba saindo um pouco da questão envolvendo o juridiquês, né? De modo que, assim, as minhas observações aqui, elas vão ser meramente com o objetivo de acrescentar, eventualmente, ao trabalho, que podem ser acatadas ou não, né, pela mestranda e pelo orientador. E, bom, primeiramente, né, ali na página 37, né, do trabalho da Lúcia, ela fala, tá? E eu fiquei com uma dúvida. Deixa eu achar aqui, 37. Eu grifei, inclusive, né? Que na Paraíba, um estado que tem enfrentado desafios significativos no combate à violência doméstica. Só um pouquinho, gente, eu vou só fechar aqui a porta, porque eu acho que pode dar interferência aqui. Tem enfrentado desafios significativos no combate à violência doméstica. Observa-se um cenário preocupante no que diz respeito ao registro de casos e a aplicação de medidas protetivas, tá? Dentre os incidentes de violência doméstica que chegaram às autoridades e resultaram na solicitação de medidas protetivas, constatou-se uma grande parcela equivalente a 60% do total que ocorreu sem a representação direta da vítima, o que lança luz sobre as complexidades desse problema social. Aí, ela fala da ausência de representação das vítimas por parte nesses casos de medidas protetivas, tá? Eu acho que aqui poderia a Lúcia fazer, ou aqui, ou em um momento anterior ou posterior, algo que eu entendo assim, que não compromete o trabalho dela, mas que acrescenta algo importante, que é a questão envolvendo o aspecto da mudança, não em relação às medidas protetivas, né, mas em relação às lesões corporais decorrentes de violência doméstica, né, porque a gente teve uma mudança bastante importante, né, em que quando existe a lesão corporal, até um determinado momento, existia, né, a necessidade de representação da vítima para que uma eventual ação penal ela seguisse, né? E a partir de um determinado momento, agora não me lembro o ano que houve a alteração, passa-se então a ser uma ação penal incondicionada, né? Justamente porque para que a vítima não tivesse como voltar atrás, né? Ou esses andamentos processuais decorrentes da violência doméstica, eles também não ficassem vinculados, né, a uma representação, né? Isso pode também, daqui a é uma ideia, né? Ser aplicado em relação às medidas protetivas ou não, né? Aí caberia uma reflexão, mas eu acho que isso poderia ser colocado, ser posto em nota de rodapé. E, junto com isso, eu acho que é bem importante uma alteração legislativa bem recente, que são duas leis, tá? A Lei 14.550 de 2023 e a Lei 14.994 de 24, que altera a ação penal para incondicionada quando acontecer a ameaça no contexto de gênero, tá? Isso é uma coisa muito atual, que também vem mudando a mentalidade que a gente tinha nas questões envolvendo lesões corporais, para a questão envolvendo ameaça também, né? E isso, acredito eu, que tem
um impacto, eventualmente, importante nas questões envolvendo essas medidas protetivas. Eu acho que talvez trazer isso pode deixar o trabalho ainda mais interessante, tá? Eu não sei em que momento, talvez nesse ponto aqui, né, na página 37, ou em momento anterior ou posterior, como a mestranda achar, né, e o orientador, assim, entender, né? Mas trazer essas duas leis aqui, eu acho que dá ainda um aspecto também mais. Eu sei que é um aspecto bastante social dentro do trabalho, né? Tanto é que a gente está aí com os professores que são mestres e doutores nessa questão de sociologia, mas eu acho que trazer essas questões jurídicas também dão ao trabalho um aspecto bem importante e um ponto de reflexão relevante, tá? E o outro ponto que eu gostaria de falar aqui é um ponto que eu também senti falta, né? E aí, digamos assim, colando, né, o professor Rogério, eu já tinha escrito aqui nas minhas observações, né? Qual é a posição da Lúcia, né? Porque quando da banca de qualificação, né, eu falei, né, que eu queria muito ver a conclusão do trabalho, mas muito ver a conclusão do trabalho, obviamente, pelo desfecho que iria ter, mas também porque eu queria ouvir a Lúcia. Eu queria saber o que que a Lúcia pensa, né? E isso faltou. E eu concordo com o professor Rogério que seja necessário essa manifestação, né? E eu concordo também com ele que houve uma timidez por parte da Lúcia na conclusão, tá? Então eu acho que trazer esses aspectos, né, tanto essa questão mais jurídica, né, para dentro do trabalho, quanto o posicionamento da Lúcia em relação a tudo aquilo que foi escrito, vai deixar ainda o trabalho de mais excelência. Tá? De mais a mais, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui, professor Felipe, agradecer também a mestranda, cumprimentar o professor Rogério e o professor Tiago, né, que está sempre aí comigo nas bancas, a gente se vê quase que semanalmente, né, professor Tiago? E deixar aqui essas minhas observações. Obrigado, professora Iris. Contribuição importantíssima. Eu vou passar para a Lúcia fazer os comentários também. Na verdade, são extremamente importantes o que a professora Iris disse. Essas duas leis, elas trazem um avanço bastante interessante e me passaram despercebidas. Vou incluir, sim. E com relação à conclusão que o professor Rogério também já abordou, é, eu disse, mas não escrevi, é como se diz a história. Agora eu vou colocar direitinho no papel e claro que tenho minhas conclusões, sei o que penso a respeito e vou colocar por escrito. Muito E aí obrigada. depois vai ficar o compromisso de depois de serem inseridas essas suas conclusões no trabalho para que a gente possa lê-las, né? Com certeza. Não, para cada um dos membros da banca irá um exemplar. Muito obrigada, então, já de antemão. Obrigado, professora Iris. Agora vou passar a palavra ao professor Tiago para que possa fazer suas considerações, também agradecendo imensamente pela generosidade daqui, disponibilidade. Então, muito obrigado de coração. Pessoal, bom dia. Obrigado, Felipe, pelo convite, né? A gente participou da banca de qualificação, eu e a Iris. A gente viu que o trabalho evoluiu bem, né? É um prazer conhecer o professor Rogério, não conhecia. Sempre bom ver a professora Iris novamente, como sempre por aqui. E Lúcia, parabéns pelo trabalho, muito bom trabalho, né? A gente fez um pequeno e breve debate na qualificação, mas o trabalho está muito bom, caminhou muito bem, né? Acho que é quase um consenso aqui na banca, né? E o bom de ficar por último é que a gente pode falar pouco, né? Porque
professor Rogério e a professora Iris já meio que abarcaram os pontos principais. Eu vou ser bem breve e lhe fazer apenas 3 perguntinhas, Lúcio. E o primeiro ponto, antes de começar as perguntinhas, o primeiro ponto, assim, algo que o professor Rogério colocou no início. Eu senti falta, não com essas palavras, mas ele meio que implicitamente colocou isso. Eu senti um pouco de falta no seu trabalho de teoria, né? Algo que tivesse ali aquela radiação de fundo, que tivesse acompanhando seus raciocínios sempre e desse um pouco de sentido às suas conclusões. O professor Rogério sentiu um pouco isso também, lhe sugeriu algumas leituras. Eu acho interessante essa complementação. Claro, na medida do possível, mas isso não é um problema, né? Você optou por um outro caminho, ficar um trabalho mais empírico, tudo bem. Mas a gente conversou isso na qualificação, só estou voltando nesse tema. Você adotou essa estratégia, né, de pegar mais a questão sociológica, empírica, tudo bem, sem problemas. Mas eu confesso para você que eu senti um pouquinho de falta de teoria. Se você for aprofundar a pesquisa no doutorado, acho que vale a pena você caminhar aí por essas searas. Então, aí vem, assim, você chamou a atenção no trabalho, você tem pontos interessantíssimos no seu trabalho, né? Um deles é a bomba que foi a pandemia, né? Para essa questão da ideologia de gênero, né? E a situação das mulheres. Isso é muito interessante, essa bomba da pandemia. E vem minha primeira pergunta para você. Eu acho que até valeria a pena você explorar isso no trabalho, é uma coisa bem rápida e simples. A gente, na literatura especializada do crime, né, a questão do efeito de inércia. Não sei se você já ouviu falar disso, Lúcia. O efeito de inércia. Basicamente, quando você tem crimes que aumentam, o caso da pandemia, né? Crimes que aumentam num certo período, se aquilo não é endereçado de forma adequada, a tendência é que aqueles crimes aumentem no período seguinte, né? Então, do tempo 1 para o tempo 2, se aquilo não é endereçado de forma adequada, aquilo tende a aumentar. Então, a minha primeira pergunta para você seria, dar essa sua pesquisa, farta pesquisa, a realidade da Paraíba, a realidade de uma pessoa, se a estrutura que foi montada de prevenção e repressão, né, em relação à violência doméstica contra a mulher, se ela está conseguindo reverter esse efeito de inércia da pandemia, né? Eu senti um pouco de falta dessa informação no seu trabalho, né? Se focou muito, né, dessa bomba que foi a pandemia, mas e aí, a estrutura que foi montada, ela está conseguindo reverter e controlar esse efeito de inércia? Esse aumento que teve, a coisa está mais sob controle hoje, sim ou não? Então, o primeiro ponto para reflexão é, não sei se você tem resposta para isso, mas acho que valeria a pena passar por esse assunto no trabalho, né? Já que você focou na pandemia, achei muito interessante. 2, é uma coisa mais recente, né? A professora Iris trouxe leis bem recentes, acho que vale a pena muito realmente tratar dessas coisas mais recentes. E algo recentíssimo, até queria ouvir sua opinião sobre, recentíssimo, é sobre essa decisão do STF, do mandado de injunção, que ele inclui aí na Lei Maria da Penha, as relações homoafetivas do sexo masculino, né? Eu lendo seu trabalho, né, quando eu vi essa decisão, eu lembrei do seu trabalho e falei, poxa, será que isso aí vai congestionar o sistema? Uma decisão desse tipo contribui para congestionar mais ainda o sistema? Você falou no trabalho que o sistema está com falhas, né? Há gargalo preventivo, né, na rede que está fora do judiciário, tem gargalos preventivos, tem déficit de fiscalização das medidas protetivas de urgência, a questão da celeridade processual, dada a vulnerabilidade, a posição social de vulnerabilidade da mulher, é uma coisa muito interessante que você falou, né? Da posição social de vulnerabilidade desse público específico, poxa, tem que ter celeridade processual. Aí vem agora o STF e amplia os possíveis clientes da lei. Isso tende a prejudicar as mulheres? Tende a congestionar mais ainda o sistema? Acho que é uma reflexão boa que você pode trazer, é uma coisa muito recente, né? Você pode incluir isso até na conclusão mesmo do seu texto, né? E 3, fica aqui uma curiosidade, por exemplo, a Lei Maria da Penha não permite que medidas restritivas de direitos sejam aplicadas, né, a esses casos de violência contra a mulher. Não permite que o juiz substitua a prisão por restritiva de direitos, não pode. Mas o STF, de novo, ele tem permitido que em casos de falta de vagas no regime de pena fixado na sentença, o juiz pode substituir por prisão domiciliar ou monitoração eletrônica, etc.
Mas a minha preocupação é prisão domiciliar. Na Paraíba, na sua realidade aí, essa é só uma curiosidade. Quando acontece isso, né, o juiz fixa o regime de pena, não tem vaga e tem sido aplicada a prisão domiciliar e esse agressor ele volta para casa. Você falou muito aí do contrário, né? A mulher agredida que volta, precisa voltar para casa. E o contrário. Nós temos casos de agressores que precisam voltar para casa porque o Estado não consegue oferecer vaga no regime de pena fixado na sentença, quando o juiz dá várias questões penais, tem que aplicar uma prisão domiciliar, por exemplo. Esse pessoal está voltando para casa ou eles estão indo para outro lugar? Fica aí, então, acho que é um tema interessante também, se os dados estatísticos forem preocupantes, eu não sei como é que é a realidade aí. Que eu vi alguns dados chocantes no resto do Brasil. Que um senador, o Senado está meio preocupado com isso, está chegando aí o 8 de março, está preocupado com algumas questões e tal. Então, essas três questões, eu queria que você, né, você pudesse abordá-las, assim, como é que está a realidade aí na Paraíba, e se for o caso também, se você achar por bem, e o seu orientador também, trazer pinceladas sobre isso no trabalho. Eu acho que valeria muito a pena, que são questões aí que estão incomodando, pelo menos, parlamentares. E, bom, fico por aqui. Lúcia, parabéns, obrigado. Parabéns pelo trabalho e parabéns para o pro professor Felipe, né? Orientação precisa, a gente percebe ali que tem uma orientação precisa por trás. Fiquei muito feliz em ver o trabalho. Parabéns, viu, Lúcia? Obrigado, professor Tiago. Passar para a Lúcia aqui. Muito obrigada, professor Tiago. Eu vou começar pela terceira pergunta e já vou voltando. Na verdade, aqui na Paraíba é aplicada, sim, a prisão domiciliar por força das decisões do Supremo que dizem que quando não há cal para o regime que é disposto na sentença, então, ele pode ficar monitorado eletronicamente, mas não na casa da vítima. Ele precisa ter outro local, até porque a medida protetiva continua e ele não pode se encontrar com ela. Mas desde a pandemia, o regime semiaberto aqui em João Pessoa, que era feito numa penitenciária média, ele foi praticamente extinto. Então, passou-se a monitoração com tornozeleira e a questão de recolhimento domiciliar. E isso tem surtido efeito, até porque o monitoramento, eu acho que a tecnologia é importantíssima. O monitoramento é um dos meios mais eficazes, porque fica o cidadão ligado a um centro de monitoramento, qualquer modificação que ele fizer de saída, ele infringe imediatamente e aí volta para o regime mais gravoso. Então, isso tem sido aplicado aqui na questão da violência doméstica pelo fato, e nos demais crimes, pelo fato exatamente de que não há mais esses locais para regime semiaberto e aberto. Então, isso é um dado. A outra questão que o senhor perguntou é sobre. STF, mandado de injunção. Sim, o STF mandado injunção. A questão dos homens que estão em relação homoafetiva. Eu li a decisão do ministro Alexandre de Moraes e achei bastante interessante o enfoque que ele deu, que foi exatamente a questão da relação doméstica. E isso era um problema, aqui mesmo na Paraíba, nós passamos por isso, porque quando havia uma agressão entre dois homens em contexto de violência doméstica, era um problema que às vezes eles requeriam a lei, a vara da violência doméstica, medida protetiva e tudo, e aí o juiz ficava meio que sem saber o que fazer. Então, acho que é uma proteção que se dá, que também isso já acontece nas varas de família, que os casais homoafetivos têm toda essa proteção de entidade familiar, de relações domésticas. Então, estendeu-se agora para a Lei Maria da Penha. Então, não acredito assim que vamos ter
um aumento tão grande. Apenas um exemplo, um dia desses, fazendo uma pesquisa, eu estive num dos presídios da cidade. Isso era um outro tema que eu estava abordando. E o que é que eu constatei? Quer dizer, é um presídio para homens e tem um pavilhão para homens trans. E aí, com toda a deficiência do sistema penitenciário, o diretor tenta fazer de uma forma a que eles não se misturem, exatamente por conta das agressões. Porque aí os homens mesmo, eles, com uma série de problemas culturais, tendem a agredir esse outro grupo. Então, dentro do próprio, porque não tem um presídio só para eles, mas dentro do próprio presídio tem um pavilhão exatamente separado para que evite as agressões. Então, isso tem sido, eu considero um avanço na lei, exatamente o alcance. Se vai haver um congestionamento, aí só o tempo dirá. Mas, como eu disse na apresentação, as varas de violência doméstica foram aumentadas exatamente por determinação do CNJ e para evitar a morosidade dos processos. Afora que a vara de violência doméstica aqui sempre trabalha com dois juízes, o titular e o auxiliar, para poder dar vazão a esses processos. Então, com o tempo, a gente até pode estender essa pesquisa no doutorado para ver, né? E, por último, o senhor me perguntou sobre a questão da bomba da pandemia, se os mecanismos, os órgãos conseguiram contornar depois. Eu tenho verificado que sim, porque, na verdade, na pandemia, as mulheres ficaram totalmente desprotegidas, porque não tinham a quem recorrer, e mais, ficavam em contato direto com o agressor, porque dividindo o mesmo teto, na questão do confinamento, né? E aí, quando os órgãos voltaram a funcionar, claro que havia um represamento, mas aí, como já estamos 2 anos praticamente depois que a pandemia acabou, então as próprias delegacias fizeram mutirões, a própria vara de violência doméstica também fizeram mutirões para poder dar vazão a esses casos que estavam represados. De resto, eu agradeço as suas considerações e vou levá-las todas para o trabalho. Satisfeito, professor Tiago? Lúcia, obrigado, viu? Foi ótimo, obrigado. Parabéns. Excelente. Obrigada. Bom, então como vai funcionar agora? Nós vamos todos da banca para outra sala, para a sala de deliberação. Para facilitar, eu vou até colocar aqui no chat, né? De repente, uma outra pessoa não identificou ou perdeu. E aí a gente vai deliberar. A Lúcia pode ir tomar um cafezinho e depois a gente volta para comunicar o resultado, tá? Então, eu coloquei aqui no chat o link para caso alguém precise e a gente se encontra do outro lado.
Oi, Lúcia. Oi, Leane, eu estou dizendo aqui essas considerações e esses ajustes, aí você vai me dizer o prazo, porque eu quero mandar o quanto antes para ir, sabe? Pode deixar. Assim que encerrar aqui, a gente conversa sobre o prazo para entrega da versão pós-banca. Ok. Esse professor que entrou, o externo, doutor Rogério Leânia, ele também é da parte de sociologia, não é isso? Também, Ah, é por isso que a abordagem dele é bem assim, bem uma mais abordagem sociológica, diferente né? do É direito, diferente. sabe? É, porque essa minha pesquisa, eu vejo muito o pessoal da área de serviço social, de enfermagem, fazer também dissertação, com o enfoque nessa área de saúde, sabe? Que não Sim, é o sim, meu eu caso, que é vi. o meu caso é na área jurídica. E você, Lúcia, vai para a Ambra Conference? Estou me organizando para ir. É, Quero coisa boa. ir já com a defesa pronta, né? Bom demais. Acho que vai Sem ser muito preocupação, interessante. né? Já tira um peso das costas. Menina, eu venho nisso por conta dessa promoção para o tribunal, então contando tudo. Por exemplo, agora eu vou fazer uma especialização a partir de abril em processo civil. É uma espécie eu quero me reciclar, porque o processo civil mudou muito, sabe? Então, eu vou fazer pelo Instituto IDP, lá de Brasília, e também porque conta ponto na promoção, sabe? Aí eu quero. Aí quero escrever mais esse ano, artigos e tudo, porque com a dissertação pronta, e a gente vai recortando. Por exemplo, eu pensei em fazer um artigo exatamente com essa nova decisão do Supremo agora de incluir os casais homens, os casais homossexuais masculinos. Eu acho que dá um artigo muito interessante, sabe? Dá sim, sem dúvidas. E eu gosto de escrever sobre coisas assim que estão chegando em andamento, porque você começa a sacudir o povo para pensar, sabe? Sim.
Aproveita que já está com a memória fresquinha aí, com conteúdo já bem trabalhado. É, Já exatamente. continua. E já emenda o doutorado junto. Pois é. Vocês já vão disponibilizar logo, Leane? Olha, eu acredito que as informações sejam lançadas aí no site na próxima semana, né? Então, eu acredito que a próxima turma, aliás, a primeira turma, deixa eu ver se já tem data para abrir processo seletivo. Eu acho que ainda não tem. Vou dar uma olhada aqui. Pois. O meu fone de ouvido, eu não disse a você, de repente. Eu vou lhe comprar outro. Vou até hoje, porque amanhã é fechado tudo. Quer que eu compre logo, doutor? Ou não? Tem pressa? Amanhã é sexta? Eu acho que amanhã é feriado já. Não, nem segunda-feira é feriado, não, só terça. Leânia, João Pessoa não tem carnaval, mas tem prévia. Então, tem 2 semanas antes de carnaval. Quando entra o carnaval, o povo viaja. Aí ontem era um bloco Muriçocas do Miramar, que é um bloco que tem 40 anos que sai aqui. Meu amigo, era uma multidão. Aí eu moro do lado de cá da Epitácio Pessoa, que é onde eles descem para a praia. Então, eu saí de manhã, resolvi todas as minhas coisas e de meio-dia me recolhi e não saí mais, porque você não, o trânsito dá um nó. Meu Aí eu digo, Deus, não posso sair para lugar nenhum, tem que esperar o dia amanhecer. é o pré-carnaval. É o pré-carnaval, é. Aí hoje, eu acho que hoje não tem não, mas amanhã tem aí, é uma parte na praia, outra parte no centro da cidade. Aí pronto, termina amanhã. Aí o povo viaja para ir passar carnaval no outro canto. Aí a cidade fica ótima, tranquila, com pouca Ah, é gente. bom, né? Eu adoro esse deserto. Eu também. Eu confesso a você que agora em dezembro aqui tinha turista demais, pelo amor de Deus. A gente não conseguia andar para lugar nenhum. Eu disse, nós temos que fazer como os romanos, que os romanos detestam turista, porque Roma vive cheia, né? Eu disse, a gente tem que fazer aqui a mesma coisa. Carnaval não é uma coisa. Amanhã vou ao interior, mas vou à fazenda, vou olhar as coisas lá, vou cozinhar, fazer meus doces, essas coisas que eu gosto. Ah, tudo de bom, tranquilidade. Eu gosto, sim. Carnaval para mim é É, ficar quieto. recolhida É, na ou eu paz, viajo, ou então gosto fico quieta. desse O, barulho, dessa é, baderna de gente. eu estou de férias, eu estou de férias até o dia 25 de março. Também tirei minhas férias para organizar minhas coisas, e descansar um pouco, porque eu tive um período eleitoral muito pesado esse ano passado, sabe? Imagino.
E aí terminei muito cansada. Aí agora ordenando minhas ideias, fazendo meus projetos para estudar para minhas coisas que eu gosto todo ano, além do trabalho, que já é o natural. Professores estão voltando. Estamos de volta. Falta só o professor Rogério. Pronto, já estamos todos aqui, né? Ok. Então vamos lá. Lúcia, eu quero registrar aqui, né, que foi uma grande felicidade estar contigo nesse processo, né? Da gente juntos chegar até esse momento. Deixei até de falar, mas a Lúcia, inclusive, publicou um artigo já durante a, a estadia dela no mestrado. E isso se revela aí, na verdade, em diversos momentos, como que ela é uma pessoa comprometida. Para mim foi uma grande felicidade estar contigo como professor e como orientador, né? E eu tenho certeza que vai vir doutorado e vão vir muitas outras coisas maravilhosas na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, daqui para frente. Com certeza, só mostra o seu comprometimento e só mostra o quanto que você é inspiradora para todos nós. Então, banca deliberou, banca entende que seu trabalho deve ser aprovado e atribuiu a nota 95. Parabéns. Parabéns. Já temos razão para pular o carnaval ainda mais. Muito obrigada a todos, professor. Fico muito feliz. O senhor sabe que o senhor foi meu primeiro professor, e nos primeiros dias eu disse: o senhor quer ser meu orientador? Lembra disso? E Lembro. aí teve pandemia, teve uma série de contratempos, mas aí a gente chegou junto no final, e eu agradeço demais a sua disponibilidade e a dos demais também. O professor Tiago também foi meu professor, a professora Iris. E hoje conheci o professor Rogério e gosto muito desse enfoque sociológico que ele dá. E gosto muito, porque eu também gosto muito dessa área. Também tenho uma formação em psicanálise e gosto de explorar. Gosto sempre de estudar o ser humano, acho importante. Assim a gente vive melhor e contribui melhor. Mas muito obrigada a todos, a Leânia, em nome da Ambra toda, que sempre me acolheu, o Francisco, e todos os outros, a Camila, o Alfredo, todos eles sempre me acolheram muito bem. Um abraço carinhoso e obrigada a todos. Parabéns, Parabéns, parabéns. Lúcia. Parabéns, Lúcia. Excelente Agora é trabalho. comemorar. Muito obrigada. Parabéns, Lúcia. Bom, Obrigada. estamos caminhando para o final dessa sessão aqui. Também quero agradecer a Leânia, tão necessária e sempre incrível aqui conosco em todos os momentos da Ambra, não só para alunos, para professores, para, enfim, para todo mundo, né? Então, muito obrigado também, Leânia, por toda essa sua dedicação em todos esses momentos e sempre com muita cortesia e muita compreensão, né? Então, muito obrigado de coração. E vamos agora, né, comemorar aí, Lúcia. E vamos Agora, fazer a nossa foto oficial, né? e a foto é verdade, né? Eu sempre esqueço dessa foto. Vamos fazer essa foto aí, Leânia. Tô indo, vou lá, vou tirar a foto. Pronto. Marca a gente nas Parabéns, redes sociais, hein? parabéns. Obrigado, Parabéns. banca. Muito obrigado. Tchau, Obrigado pelo tchau. Obrigada. convite, Pode parabéns, Parabéns. seguir. Lúcia. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer. Obrigada, Carnaval tchau. bom.